O médico estava a segundos de assinar um pedaço de papel que decidiram o futuro de uma menina de 10 anos para sempre. Uma assinatura e as pernas dela. Ser oficialmente declarado inútil. Uma assinatura e cada porta para a recuperação fecharia silenciosamente. Uma assinatura e o pai dela, um oficial especial condecorado comandante de operações, teria que saudar a realidade de sua filha jamais andaria. E ninguém naquela sala sabia que a esperança estava prestes a entrar. Primeiro, o neurologista ajustou o seu e pegou os óculos e estendeu a mão para a última página. O relatório era extenso, repleto de digitalização, gráficos e anos de opiniões de especialistas. Todos os especialistas na sala já sabiam o que estava escrito. Permanente, não progressivo, não se espera uma recuperação significativa. Na esquina, o comandante Marcos Cole estava de pé. Perfeitamente imóvel, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. De volta. Seu uniforme estava impecavelmente passado. Suficiente para cortar vidro. Para qualquer outra pessoa, ele parecia calmo, mas por dentro ele se sentia como se estava se afogando. Do outro lado da sala estava sentado seu filho, Emma, de 10 anos, em uma cadeira de rodas que parecia grande demais para ela, corpo pequeno. Seus tênis mal se tocavam. O chão. Ela não chorou. Ela nunca chorou. Ela chorava em quartos como este. Ela simplesmente olhou fixamente para as mãos dela e esperou pelos adultos para terminar de decidir a vida dela. Isto não foi a primeira vez. Foi a 19ª. Médicos de Boston, San Diego, Dallas, e agora este importante hospital militar fora de Colorado Springs, todos haviam chegado à mesma conclusão. Alguns foram gentis, outros brutalmente honestos, mas a mensagem nunca mudou. O corpo dela nunca funcionaria como deveria. O neurologista pigarreou. Comandante Cole, baseado em tudo para avaliações de longo prazo, recomendamos o uso contínuo. Adaptações para pessoas com mobilidade reduzida e apoio-terapia. Não há evidências de agressividade. A intervenção melhoraria a situação dela. Condição. Marcos assentiu imediatamente. Ele tinha já ouvido esse tom antes, o tom cuidadoso, voz moderada destinada a suavizar um golpe que nunca se amoleceu. Então é isso? Ele perguntou baixinho. O médico hesitou. Sim, nesta fase. Emma continuou olhando fixamente para o chão, não porque ela não conseguisse levantar a cabeça dela, mas porque ela não queria ver o olhar nos olhos do pai dela, e aquele foi o momento em que alguém no corredor ficou mais lento. Enfermeira Ivy Miller, 23, recém-chegado à unidade, estava passando a porta aberta com uma pilha de gráficos dentro seus braços. Ela aprendeu rapidamente que enfermeiras novatas sobreviveram permanecendo invisível. Continue se movendo. Não interrompa especialistas. Não questione a autoridade. Mas algo dentro da sala parecia errado. Ela olhou para dentro. Ela viu uma criança sentado muito quieto. Um pai segurando o nido por pura disciplina e tensão nos ombros de Emma que não combine a palavra paralisada escrita nela. Arquivo. Eva deu um passo para trás, então outra. Ela não entrou imediatamente. Ela apenas observou. Os dedos de Emma pressionaram na palma da mão dela, depois relaxou. Sua respiração dele mudou quando o médico falou. Havia hesitação, não ausência. O neurologista estava terminando sua explicação quando Eva finalmente deu o primeiro passo lá dentro. Com licença, disse ela suavemente.
Todas as cabeças se viraram. O médico franziu a testa. Sim, sou a enfermeira Miller, disse ela. Eu apenas queria verificar se Emma precisava de água. Era uma pergunta inofensiva. Segura, rotineira. Isso não será necessário, disse o médico. Respondeu. Eva sentiu educadamente, mas ela não se mexeu. Marcos a estudou por um tempo. Primeira vez. Jovem, calmo, sem nervosismo. Inquieto como a maioria dos funcionários novos por aí. Policiais. Eva se agachou para que ela estivesse. Oi, Emma, disse ela. Delicadamente. Sou Eve. Emma olhou para cima. Oi. A voz dela era mais forte do que o relatório. Sugeriu. O neurologista o liberou. Garganta. Enfermeira, estamos terminando aqui. Eva se levantou e se virou como se fosse para ela. Tentou sair, mas parou na porta. Comandante, alguém já perguntou a Emma como o corpo dela se sente imediatamente antes ela tenta se mexer. O quarto ficou silêncio. O neurologista enrijeceu. Não é assim que se faz uma avaliação neurológica. Funciona. Marcos não olhou para o médico. Ele manteve os olhos fixos em Eva. Não, disse ele. Devagar. Ninguém lhe perguntou isso. Emma olhou entre eles. Parece que ela... Sussurrou, procurando as palavras. Como minhas pernas estão dormentes, mas não completamente adormecidas. De Eva. Os olhos suavizaram. E pela primeira vez em durante anos, algo mudou naquela sala. Tão pequeno que ninguém conseguia medir. Mas estava lá. A esperança acabará de falar. Se isso a história te cativou, conte-nos o seu. Cidade nos comentários onde você está assistindo de. E não se esqueça de assine apenas um ato. Comandante Marcos Colli não dormiu naquela noite. Ele deitaram-se sobre as cobertas no pequeno base que abrigava o hospital. Havia designado ele, olhando fixamente para o teto, repetindo a cena. O mesmo momento repetidamente. Como meus pernas estão dormentes, mas não completamente desmaiadas. A voz de Emma ecoava em sua cabeça. Assim como a pergunta calma da jovem enfermeira. Alguém já perguntou a ela como é essa sensação? Tipo. Às 5h30 da manhã, Marcos já estava de volta ao hospital. Emma sentou-se perto da janela em sua cadeira de rodas, observando o pálido nascer do sol do Colorado se insinua pelo horizonte. Montanhas. Ela sempre acordava cedo. Anos de consultas médicas ela treinou o corpo melhor do que qualquer alarme. Bom dia, garoto, disse Marcos. Bom dia, pai. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo. Momento, ouvindo os sons distantes de carrinhos rolando e enfermeiras conversando baixinho no corredor. É a enfermeira. Você volta hoje? Perguntou Emma. Marcos hesitou. Não sei. Espero que ela... Sim, disse Emma. Ela olhou para mim como se eu não estava quebrado. As palavras o atingiram. Mais difícil do que qualquer diagnóstico jamais foi. Às 7h15, a enfermeira Eve Miller chegou. Para o seu turno. Ela entrou na unidade. Com a mesma postura firme de sempre, mas ela conseguia sentir a diferença imediatamente. As pessoas estavam observando-a. Não abertamente, apenas olhares rápidos. Conversas sussurradas que pararam quando ela faleceu. No posto de enfermagem, a enfermeira-chefe sênior ergueu o olhar. Miller, disse ela, agora na sala de conferências.
Lá dentro estavam 3 pessoas. A acusação enfermeira, um supervisor de departamento e um neurologista alto com traços marcantes e postura rígida. Sente-se, enfermeira Miller. Ele disse, eu sou o Dr. Leonard Briggs. Eva permaneceu de pé. Sim, senhor. Ontem, ele prosseguiu, você questionou uma conclusão do especialista diante de um paciente e seu pai. Está correto. Fiz uma pergunta e Eva respondeu calmamente. O supervisor franziu a testa. Não é assim que se faz. Foi percebido. O Dr. Briggs dobrou os seus braços. Você é novo por aqui, então deixe-me ser claro. Este hospital funciona com base em protocolos, evidências e hierarquia. Quando você minar isso, mesmo que levemente, você cria risco. Eva escutou sem interromper. Você não está aqui para diagnosticar. Estou aqui para ajudar. Entendo. E você? A enfermeira-chefe perguntou porque parecia algo senão. Eva respirou fundo. Com todo respeito, senhora, eu ajudei pagando atenção. A sala ficou em silêncio. O doutor. Os olhos de Briggs se estreitaram. Você não tem formação em neurologia? Não, senhor. Não. Treinamento especializado além do padrão amamentação? Não, senhor. E ainda assim o senhor insinua 18 anos. Os médicos estavam errados. Eva encontrou seu olhar. Eu quis dizer que o paciente merecia ser ouvido. O supervisor suspirou. Isto não é uma aula de filosofia. O Dr. Briggs endireitado. Considere isso seu aviso. Você não dará prosseguimento a isso. Você não discutirá mais teorias alternativas com essa família. Você desempenha as funções que lhe forem atribuídas. E nada mais. Entendido. Eva sentiu. Uma vez. Entendido. Às 8h40, Marcus Cole perguntou por ela pelo nome. A acusação a enfermeira hesitou. Comandante enfermeira Miller está ocupado hoje. Marcus não levantou a sua voz. Ele não precisava. Vou esperar. 10 minutos depois, Eva entrou silenciosamente. O quarto de Emma. O rosto de Emma se iluminou. Você voltei. Eu disse que voltaria, respondeu Eva. Com um pequeno sorriso, Marcus fez um gesto em direção a uma cadeira. Por favor, sente-se. Eva sentou-se, postura relaxado, mas alerta. Como você está se sentindo? Hoje, Emma. Cansada, mas bem. Marcus estudei Eva cuidadosamente. Eu fiz algumas coisas. O que eu estava lendo ontem à noite? Sobre o sistema neural. Inibição, desuso aprendido, motor supressão, coisas que nem sempre aparecerão nas tomografias. Ivy assentiu lentamente. São fáceis de passar despercebidos. Marcos se inclinou. Em frente. Você disse que aprendeu coisas no exterior. Onde? Ivy hesitou. Lugares sem hospitais, sem máquinas, apenas observação em mãos. Militar. Ele perguntou. Ela fez uma pausa. Trabalho humanitário. Parte disso era confidencial. Marcos entendeu. Essa resposta é imediata. O que você viu ontem? Ele perguntou. Eva não tocou em Emma. Ela simplesmente falou. Observei padrões de tensão que sugerem ao corpo estar protegendo o movimento. Não porque está danificado,
mas como aprendeu o movimento significava dor ou fracasso. Emma olhei entre eles. Então, minhas pernas estão com medo. Eve sorriu gentilmente. Isso é bom. Essa foi a maneira de dizer. O pulso de Marcos acelerou. E você acha que isso pode mudar? Disse Eva. Acho que Emma pode mudar isso. A porta abriu-se abruptamente. O Dr. Briggs ficou ali parado, expressão fria. Pensei que tivesse sido claro. Marcos levantou. Doutor, eu a convidei. Isso não é apropriado. O que não é apropriado? Respondeu Marcos, em voz baixa. Está dizendo à minha filha que o corpo dela está acabado. Aos 10 anos de idade. O Dr. Briggs examinou Eva. Você está passando dos limites. Eva se levantou. Então me demita. A sala congelou. Você está a 2 meses de distância. Você não tem autoridade para este trabalho. Sim, senhor. E você está disposto a jogar? Você está jogando sua carreira fora com base em uma teoria. Eve conheceu seus olhos. Arrisquei mais por menos. Marcos percebeu o tom imediatamente. Isso não era blefe. Era uma experiência. 5 minutos, disse Marcos calmamente. Briggs franziu a testa. Com licença. Deixe-me mostrar. Não. Equipamento, sem alegações, apenas observação. Se você tem tanta certeza de que ela está errada, espere 5 minutos. Não fará diferença. O silêncio se prolongou. Finalmente, Briggs se afastou. 5 minutos depois ela vai embora. Eva ajoelhou-se diante de Emma. Eu vou pedir para você fazer algo estranho. Você pode parar a qualquer momento. Emma assentiu. Eve colocou 2 dedos levemente no tornozelo de Emma. Ela não a moveu. Apenas repousou a mão. Aí está. Não tente se mexer. Apenas pense. Sobre a mudança. Passaram-se 30 segundos. Nada. O Dr. Briggs deu um sorriso irônico. Então, Emma. Os dedos dos pés se contraíram. Marcos prendeu a respiração. Eva não reagiu. Bom, sussurrou ela. Emma se concentrou mais. Seu pé deslocou-se apenas uma fração de polegada. A sala ficou em silêncio. E pela primeira vez em 10 anos, algo dentro de Marcos Collier ousou acreditar no impossível. Por uma fração de segundo, ninguém se mexeu. Emma olhou fixamente para o pé dela como se lhe pertencesse. Outra pessoa. Eu fiz isso, ela sussurrou. O comandante Marcos Collier caiu para um joelho ao lado da cadeira de rodas dela. M. Você mover. Acho que sim. Sua voz tremia. Não com medo, mas com incredulidade. O doutor. Leonard Briggs deu um passo à frente rapidamente, máscara profissional voltando a funcionar lugar. Essa foi uma resposta reflexa. Perfeitamente explicável. Eva não contestou. Ela simplesmente olhou para Emma. Você consegue fazer isso? De novo. Perguntou Marcos gentilmente. Emma fechou os olhos. Seus olhos. O Dr. Briggs cruzou os braços. Você está criando uma sugestão. Eve falou. Calma. Emma, não force a barra. Apenas lembre-se da sensação. O quarto guardava sua essência. Respiração. Nada. A testa de Emma se franziu. Seus dedos se agarraram aos apoios de braço. Então,
Quase imperceptivelmente, seus dedos dos pés se moveram novamente. Não foi um idiota, não foi aleatório, foi intencional. O maxilar do Dr. Briggs se contraiu. Coincidência. Marcos se levantou lentamente, com os olhos fixos nos dele. A perna da minha filha. Isso não foi coincidência. Ao meio-dia, o quarto andar parecia diferente. Não mais barulhento, não caótico, apenas vigilantes. A notícia se espalhou. Algo incomum havia acontecido no quarto 417. Emma voltou a sentar-se em silêncio, com as pernas em repouso. Do jeito que sempre fizeram. Se alguém se entrasse naquele momento, eles viriam. Nada fora do lugar. Uma criança em uma cadeira de rodas, um pai ao lado dela, não milagre. Mas Marcos tinha visto. E quando você vê algo assim, você não consigo mais desver isso. Alguém bateu na porta. Porta. A enfermeira-chefe entrou. Seguida por uma mulher vestida com roupas civis. Com uma postura que sugere autoridade sem uniforme. Comandante Collio, eu sou a doutora Valerie Grant, disse a mulher. Supervisão hospitalar. Marcos levantou. Senhora. Ela acenou com a cabeça na direção de Emma. Nós temos estado informados sobre atividade motora inesperada. O Dr. Briggs entrou atrás dela. Há nenhuma alteração verificada. Estamos convocando uma avaliação controlada. Os dedos de Emma apertaram-se ligeiramente. Marcos percebeu. O que isso significa? Ele perguntou. Significa, disse o Dr. Grant calmamente. Removemos variáveis. Sem sugestão, sem estímulo físico. Se houver genuína função, será apresentado em observação. E se houver, perguntou Marcos. Briggs respondido. Então, realizamos. Eva permaneceu em silêncio. O Dr. Grant se virou para a enfermeira Miller. Você não vai iniciar nada. Não entrar em contato, a menos que seja instruído a fazê-lo. Sim, senhora. Emma olhou para Eve. Você vai embora. Estarei aqui, disse Eva suavemente. 1 hora depois, Emma foi levada para dentro de sala de avaliação de fisioterapia. Ela não usava há anos. Luzes brilhantes, câmeras montadas no alto, 2 físicas terapeutas de prontidão, observadores atrás um painel de vidro. Marcos ficou de pé contra a parede, braços cruzados firmemente sobre o seu peito. Isso me pareceu familiar. Observação, julgamento, pressão. O Dr. Briggs deu um passo à frente. Em frente. Emma, vamos pedir que você levante o pé direito. Emma engoliu em seco. Ela olhou de relance para a porta. Eva não estava ao lado dela desta vez. Tente, disse Briggs. Emma fechou os olhos. Nada aconteceu. Briggs assentiu levemente com a cabeça, como se confirmasse algo. Mais uma vez, ela se esforçou ainda mais. Nada ainda. O peito de Marcos apertou. Dolorosamente. Atrás do vidro, o Dr. Grant inclinou-se para a frente. Briggs ajustou o de Emma. Posicione ligeiramente. Levante. Da Emma. A respiração ficou superficial. Nada. Briggs virou-se parcialmente em direção aos observadores enquanto era esperado. Espere, disse Emma de repente. A sala ficou em silêncio. Quando a enfermeira Eve chegou, ela não me mandou mudar de lugar. Briggs franziu a testa. Isso é irrelevante. Ela me disse.
Para pensar nisso, ela tocou em mim. Tornozelo como se importasse. Marcos sentiu algo mudou novamente. O Dr. Grant falou. Pelo interfone. Dê um passo para trás, Dr. Briggs. Ele se enrijeceu. Com licença. Passo de volta. Relutantemente, ele se afastou. O Dr. Grant se virou para o técnico. Traga o North Miller. A cabeça de Marcos se instalou. Em direção à porta. Ela se abriu. Eva entrou. Lá dentro, calmamente. Ela não correu até Emma. Ela não a tocou. Simplesmente a encontrou. Olhos. Ei, disse Eve suavemente. Os de Emma meus ombros relaxaram instantaneamente. Você lembra? Perguntou Eva. Não se mexa. Apenas lembrar. O quarto ficou em silêncio. Emma respirou fundo lentamente, e desta vez, seu pé levantado de forma clara, controlada e afastada do chão. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Marcos levou a mão à boca. O Dr. Briggs ficou olhando em silêncio, atônito. Eva não comemorou. Ela nem sequer. Piscar de olhos. Bom, ela sussurrou. A perna de Emma tremia, mas se manteve de pé. Estou fazendo isso, disse ela, meio rindo, meio chorando. O Dr. Grant entrou na sala, era expressão ilegível. Esta avaliação está suspensa, disse ela calmamente. Marcos, ele baixou a mão. O que isso significa? Significa, disse ela lentamente, olhos em Eva. Já não estamos a perguntar se Emma consegue mover, ela fez uma pausa. E estamos perguntando como. Até onde isso vai? E pela primeira vez, Eve Miller sentiu o peso daquilo que ela tinha começado. Porque se Emma continuasse melhorando, as pessoas não iriam simplesmente ao perguntarem como, eles iam perguntar onde. Ela aprendeu isso. E essa resposta veio com um passado. Eva havia trabalhado muito para manter enterrado. Na manhã seguinte, o hospital já não era mais um lugar calmo. Não era caos. Era algo mais tranquilo, tensão controlada. Emma havia levantado. Perna novamente antes do nascer do sol, não tão alto quanto antes, mas mais alto do que ontem. Marcos tinha visto isso acontecer com o seu. Com os próprios olhos, o coração batendo forte como se ele estivesse de volta à zona de combate, aguardando por confirmação de que uma missão teve sucesso. Papai, Emma sussurrou, olhando para ele. Suas próprias pernas. Agora a sensação é diferente. Como? Perguntou ele. Como se estivessem acordando. Para cima. Do outro lado da sala, Eva estava de pé com as suas mãos levemente cruzadas à sua frente. Ela ainda não tinha tocado em Emma naquele momento. Amanhã. Ela apenas a havia guiado através de respiração e visualização, devagar, com paciência, sem pressão, porque a pressa pode interromper o processo. Uma batida interrompeu o silêncio. A doutora Valerie Grant entrou, seguido por dois homens internos escuros. Sem crachás, sem apresentações. Mas a postura deles, disse o governo antes, eles alguma vez abriram a boca. Marcos endireitou-se imediatamente. Comandante Cole, disse um dos homens calmamente. Nós precisamos de um momento. Você pode falar na frente de minha filha, respondeu Marcos friamente. O homem olhou para Emma, depois para Eve. Nós somos, ele disse, aqui sobre a técnica. Eva, ela não se mexeu.
A doutora Grant cruzou os braços. Isto é uma questão médica. Pode não ser. O segundo homem respondeu. Seus olhos permaneceu em Eva. Enfermeira Miller, você disse que aprendeu isso no exterior. Não era uma pergunta. Eva encontrou seu olhar. Sim. Onde exatamente? Ela não respondeu imediatamente. Marcos percebeu uma mudança na postura dela. Não tenha medo, memória. Eve disse cuidadosamente, ações de extensão rural. Missões, áreas sem funcionamento, hospitais. O primeiro homem inclinou-se ao inclinar a cabeça ligeiramente. Sob qual organização? Um silêncio prolongado seguiu. O Dr. Grant interveio. Essa informação não é relevante para os cuidados de Emma. É sim, respondeu o homem. Com calma. Se esse método teve origem em ambientes operacionais restritos, Emma olhou entre eles, confusa. Será que eu? Em apuros. Eva ajoelhou-se imediatamente à sua frente. Dela. Não, disse ela suavemente. Nunca. A voz de Marcos endureceu. Se isso for sobre classificação, fale com eu. O segundo homem o estudou. Comandante, se houver um avanço médico ocorreu durante o evento humanitário de Black Site Implantações, a propriedade se torna complicado. O maxilar de Eva se contraiu. Pessoas não são propriedade, disse ela baixinho. A sala ficou em silêncio. A voz do Dr. Grant se calou. Através da tensão. Esta conversa termina aqui. Emma é uma paciente, não uma usuária. Ativo. O homem trocou um olhar. Nós vamos manter contato, disse um deles. Ele saiu sem dizer mais nada. A porta fechou. Emma olhou para Eve. O que é visão negra? Não precisa se preocupar com nada. Sobre isso, respondeu Marcos rapidamente, mas Eva sabia melhor. Se Emma continuasse melhorando, isso não se manteria. Contido. Naquela tarde, sob controle e sob supervisão, Emma tentou algo novo. Em pé. 2 fisioterapeutas. Posicionaram-se em lados opostos. Marcos estava atrás dela, com as mãos pairando. Mas sem tocar. Eva agachou-se à frente. Não lute contra o seu corpo. Acolha-o, Emma inspirou. Suas mãos se agarraram ao paralelo barras. Suas pernas tremiam. Calma, Eva. Sussurrou. Você está segura. Emma empurrou. Para por um segundo, nada aconteceu. Então seus joelhos travaram. Seu corpo se ergueu. Não completamente, não firme, mas ereto. A respiração de Marcos deixou-o com um suspiro entrecortado. Os olhos de Emma alargou-se. Pai, eu te vejo, disse ele, com a voz embargada. Ela estava tremendo muito agora. De Eva. As mãos pairavam a centímetros dos quadris dela, não levantando, quase pronto. Espere aí, disse Eva. Encorajado. Contra as 10. Então Emma desabou suavemente para trás. Na cadeira, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sou alto. Esqueci como eu sou alto. Marcos pressionou a testa. Contra a dela. Do outro lado da sala, até mesmo o Dr. Briggs, que havia permanecido em silêncio desde a avaliação, parecia abalado. Isto contradiz todos os exames, murmurou ele. O Dr. Grant respondeu calmamente, então talvez. Os exames não contavam toda a história. Por a noite,
Os relatórios internos já haviam. O caso foi encaminhado para avaliação avançada. Confirmação da neurologista. Aumento da atividade do sinal motor. Imagem mostraram vias neurais que tinham anteriormente parecido inativo, agora está em plena atividade. Sob estímulo. Uma palavra começou circulando discretamente entre os funcionários. Diagnóstico incorreto. O Dr. Bridges estava sentado sozinho em seu consultório, olhando fixamente para o arquivo original de Emma, páginas cheio de certeza. Conclusões escrito com autoridade, 18 especialistas, 0 perguntas sobre como se sentia. Ele encerrou o arquivo lentamente. Mais tarde naquela noite, o Dr. Grant chamou Eve ao seu escritório. Estão pedindo documentação, ela disse. Disseram claramente. Eles querem replicar isto. Eve encostou-se ao batente da porta. Você não pode replicar a atenção. Eles querem protocolos, módulos de treinamento, um programa. Eva balançou a cabeça. No segundo seguinte, quando se torna uma lista de verificação, deixa de funcionar. O Dr. Grant a estudou atentamente. Se isso ao tornar seu caso público, você não permanecerá invisível. Eva esboçou um leve sorriso. Eu nunca fui planejando. A voz do Dr. Grant baixou. Aqueles homens de antes, eles não eram apenas curiosos. Eles estavam avaliando o controle. Sabem. E se eles determinarem isso, a técnica veio de forma restrita. Ambientes operacionais, eles tentarão em térreo, Eva terminou em silêncio. O Dr. Grant não discordei. De volta ao quarto de Emma, Marcos ficou parado ao lado da janela. Você sabia que isso ia acontecer complicado, disse ele sem se virar. Sim, Eve admitiu. E você ainda fez isso. Ela olhou para Emma, que dormia tranquilamente. Sim. Marcos finalmente a encarou. Você deu minha filha algo que todo especialista fez longe. O que é isso? Eve perguntou baixinho. Ele engolido. Possibilidade. Do lado de fora do hospital, havia carros de imprensa estacionados. Começaram a estacionar junto ao meio-fio. Lá dentro, os administradores estavam elaborando declarações. E em algum lugar muito além do Colorado, pessoas que reconheceram o nome de Eva eram começando a prestar atenção. Porque isso não se tratava mais apenas de uma garotinha. De pé. Era sobre quem a ensinou. Corpo para lembrar e quem poderia tentar pare com isso. Ao amanhecer, o hospital e o estacionamento estava lotado. Carros de reportagem estacionados. A calçada. Repórteres estavam atrás. Câmeras portáteis sussurrando em microfones enquanto os produtores observaram a entrada do hospital como falcões. Lá dentro, o clima havia mudado novamente. O que começou à medida que a esperança silenciosa se tornará algo muito maior. Marcos estava perto da cama de Emma, rolando a tela do celular. A cada poucos segundos depois, outra notificação apareceu. Emissora local solicita entrevista. Rede nacional solicita comentários. Oficial de ligação militar solicita retorno de chamada. Ele bloqueou a tela. Parece que eu acordei. Invadindo a vida de outra pessoa, murmurou ele. Do outro lado da sala, Emma já estava em seu cadeira, segurando novamente as barras paralelas. Quero tentar, disse ela. Eva sentiu com a cabeça. Então vamos tentar. Os terapeutas ficaram de pé. Pronto. O Dr. Grant observava de canto.
Até o Dr. Briggs havia retornado, parado em silêncio perto da porta. Emma inalou lentamente, exatamente como Eva havia ensinado. Lembre-se, disse Eva, não a force. Deixe seu corpo seguir o sinal. Emma fechou os olhos. Por um instante, nada aconteceu. Então os joelhos dela. Endireitou-se, com os pés pressionados contra o chão. Ela se levantou. Desta vez, ela não. Ela parou no meio do caminho. Ela se levantou completamente. O quarto ficou completamente em silêncio. As mãos de Marcos tremiam ao lado do corpo. Ele não ousava se mexer, como se até respirar fosse um fardo. Forçar demais pode estragar o momento. Pai, Emma sussurrou. Você está de pé, ele disse. Disse, com a voz embargada. Você é realmente em pé. Passaram-se 10 segundos, depois 15. Emma deu um pequeno passo trêmulo para a frente. Suspiros de espanto encheram a sala. Um passo, então outro. Eles não eram perfeitos. Eles não foram fáceis, mas foram passos. Marcos caiu de joelhos, em lágrimas. As gotas escorrendo pelo rosto dele enquanto Emma chegava. Ele a abraçou, segurando-a como fazia quando ela era criança. Criança pequena. Você conseguiu, ele sussurrou. Você conseguimos. Emma riu em meio às lágrimas. Nós. Fez isso. Eva ficou parada em silêncio no ao fundo, com as mãos juntas à frente dela. O Dr. Briggs enxugou os olhos e virei as costas, envergonhada. Eu estava errada. Ele disse suavemente. Todos nós éramos. O Dr. Grant não respondeu. Ela estava observando. Eva. Porque mesmo neste momento, ela não pareceu surpresa. Ela olhou preparado. 1 hora depois, o hospital divulgou um comunicado. Paciente mostra melhora neurológica inesperada seguindo terapias alternativas à abordagem. Era cautelosa, clínica, mas não foi o suficiente para interromper a história. Ao meio-dia, o vídeo vazou. Uma enfermeira tinha filmado discretamente os primeiros passos de Emma e compartilhei com um amigo. Em poucas horas, espalhou-se pelas redes sociais. Um pouco. Garota, uma vez declarada permanentemente paralisado, de pé e caminhando em direção ao pai dela. A legenda era simples. Eles disseram-lhe que ela nunca mais andaria. Milhões de visualizações se seguiram, depois dezenas de milhões. De volta ao quarto de Emma, o barulho do lado de fora, mal conseguiam alcançá-los. Emma sentada na cama, exausta, mas radiante. Podemos ir ao parque quando eu chegar mais forte? Ela perguntou. Marcos sorriu. Primeiro lugar, para onde vamos? Ela se virou para Eva. Você virá conosco. Eva hesitou. Antes que ela pudesse responder, o Dr. Grant interveio. Há pessoas perguntando para você. Pessoas importantes. Eva sentiu com a cabeça. Ela já esperava por isso. Emma estendeu a mão. Pela mão dela. Você não vai embora, vai. Eve apertou os dedos dela suavemente. Eu não sou ir a algum lugar. Só quando você não precisar mais. Não mais para mim. Marcos encontrou o olhar dela. Algo me diz que o mundo vai. Também precisamos de você. Lá fora, flashes de câmeras disparavam. Lá dentro, uma menininha que não era suposta estava de pé. Tinha acabado de levá-la. Primeiros passos rumo a um futuro ninguém pensou ser possível. E desta vez,
Ninguém estava chamando isso de impossível. Se esta história te emocionou, conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o canal o sino para que você nunca perca um poderoso História de Sussurro da Alma.